A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, espero que todos vocês estejam na paz de Deus. Tranquiliza esse coração, para com essa ansiedade. Deus está chegando para te socorrer. Tem até um louvor que fala, né? Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você hoje, jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo o que você está passando e mandou te dizer que ele está cuidando. Então, acalma aí. Pega lá a Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 17, que olha o que Deus vai falar para você dentro da palavra. Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra de Yahvé e foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol. E ele saciava sua sede nas águas do ribeiro. Entretanto, passado alguns dias, a torrente secou, porquanto as chuvas haviam cessado sobre a terra. Aqui vai entrar num outro contexto, mas vamos ficar só com esse versículo 6 aqui, que é onde os corvos traziam a carne pela manhã para que o profeta Elias fosse alimentado. Então, você está assim, desesperado e desesperada, e colocando de lado o poder que Deus tem sobre a sua vida. Porque Ele pode todas as coisas. E a partir do momento que você busca a presença dEle, que você está com Ele, que você está cada dia buscando a sua santificação, tentando ser uma pessoa melhor, fazendo aquilo que agrada o coração de Deus, não tem como Deus te deixar numa situação complicada. Então, quando nós temos a consciência do que nós somos em Deus, o que nós estamos vivendo em Deus, a gente descansa diante das tribulações, diante das dificuldades. Então, você tem que acalmar. O que Deus faz aqui? Olha como que Deus é poderoso, irmãos. O corvo, ele é uma ave que ele é um pássaro que ele come insetos e come frutos, mas ele também come animais mortos. Então, ele se alimenta da carne, mas da carne já putrificada, da carniça. Então, a gente precisa entender que ele é um necrófago, que nem o urubu. Então, ele come aquela carne apodrecida ali. O animal morreu, ele vai lá e come. Outras coisas que ele come é o inseto e ele come também algumas frutas. O urubu já é diferente. O urubu, ele vem da família dos gaviões. Mas ele só come, ele é necrófago, ele só come a carniça. Ele só come os restos mortais dos animais. Ele não se alimenta nem de frutas nem de insetos. Então, ele só come daquela carne ali que já está apodrecida, que o animal morreu, que a gente vê, né? Quando tem urubu sobrevoando em algum lugar, você vê que ele está rodeando alguma região, é porque tem algum animalzinho morto ali e eles estão vindo para se alimentar. Eles são uns lixeiros, vamos dizer assim. Mas o corvo, ele não tinha necessidade de comer carne vermelha, carne boa, de bom consumo para o ser humano. Ele comia também, como ele é necrófago, as carnes podres, né, já do animal morto. Mas quando Deus manda, irmãos, não importa, tem que ir lá, tem que fazer o que Deus manda e tem que obedecer e no final dá tudo certo. Então ele ia lá nos banquetes, nas mesas onde tinham as comidas em farturas que Deus mandava, ele pegava o que tinha lá e trazia para alimentar Elias, que estava ali naquela caverna, no riacho de Querite. Ele tinha dado comando de que não ia chover, Deus mandou ele ir para lá, que Deus ia alimentar ele ali. E ele fica quieto lá naquele canto e Deus vai sustentando ele naquela situação que ele está. Então, por mais medo que Elias tivesse, por mais perseguido que ele fosse naquele momento, que dá desespero diante das perseguições, dá desespero diante das coisas que os demônios fazem na nossa vida, o nosso Deus, ele é provedor. Então não importa a situação que você está, se você está numa caverna, não importa se você está dentro de um palácio, não importa se você está numa casa com muitas pessoas, se você está sozinho, se você, sabe,
tá morando de favor, não importa a condição que você está, que quando Deus quer suprir as nossas necessidades, Ele faz com que isso chegue nas nossas mãos, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Porque às vezes você está num ciclo ou em um ambiente que você tem questionado com Deus: Senhor, como que o Senhor vai me ajudar se eu estou rodeado de pessoas que só me atrapalham? Como que o Senhor vai me ajudar se o inimigo está tão próximo e ele vai ver a ajuda que o Senhor está trazendo? Isso pode me prejudicar. Como que o Senhor vai trazer a ajuda para mim se eu não tenho nem como guardar o que o Senhor está prometendo que vai trazer? Porque em qualquer lugar que eu venha colocar a providência que o Senhor venha me entregar, vai ter alguém aqui que vai acabar roubando, vai acabar levando. Então, dá várias indagações, várias preocupações, vários questionamentos. Como que o Senhor vai fazer? Como que eu vou receber? Como que, se eu receber, como que eu vou lidar com essa situação? Irmãos, Deus não faz nada de qualquer jeito na nossa história. É aquilo que eu sempre falo para os irmãos. Tenha respeito pelo tempo de Deus, que é muito difícil, é uma ciência, você tem que aprender a esperar, porque no final você vai comer do melhor dessa terra e no final você vai ter vitória. E diante daquilo que Ele tem para te entregar, Ele vai dar um jeito de você receber, Ele vai preparar você para administrar, Ele vai fazer de um jeito seguro, que ninguém venha roubar aquilo que é seu. Então, por isso que é importante a gente entender as coordenadas de Deus, porque dentro da obediência, a providência chega. Deus chega para Elias e fala: olha, vai lá para o riacho de Querite, fica lá, trouxe a providência porque ele obedeceu. Se ele falasse: não, eu não vou, eu vou para outro lugar, com certeza ele teria passado necessidade, ele não teria recebido de Deus, sabe, o socorro que ele recebeu. Então, quando Deus quer nos abençoar, não importa as circunstâncias que a gente esteja vivendo, não importa se tá tendo seca, se o céu fechou, se não vai chover, se a terra está secando, se o riacho está secando, não importa. Deus traz o riacho para matar a sua sede, Deus traz o corvo para te alimentar. Ele faz o que for necessário, o possível e o impossível, para poder te socorrer. Então não tem como os planos de Deus darem errado. Você pode até estar vivendo debaixo de uma ameaça. Que tem alguns irmãos e irmãs aqui que você está vivendo debaixo de ameaças, só que Deus manda você acalmar. Por quê? Porque dentro desse processo da ameaça, primeiro, você não vai ser retalhado, Deus vai dar um basta nisso, você não vai ser envergonhado e nem envergonhada, porque Deus está chegando, mandando os corvos para poder te alimentar. Então, quando nós aprendemos a esperar a providência de Deus, as coisas acontecem de uma forma mais suave. O processo talvez não esteja sendo suave. O processo é preocupante, o processo está te trazendo dor, está te trazendo desconforto. Porém, quando você espera o tempo de Deus, a providência de Deus, aquilo chega no momento exato que você necessita e não tem como dar errado. Deus prepara todo um cenário para te abençoar. E o que Deus mandava o corvo fazer? Ele falou: ó, entra ali naquele banquete ali. Ele entrava na casa de algumas pessoas. Ele entrava em lugares que tinham banquetes, ia lá, roubava e trazia para Elias. Na verdade, ele não roubava, né? Ele estava no comando de Deus, né? Que aquilo não seria um roubo. Deus mandava o pássaro ir lá, o pássaro ia, pegava e trazia para Elias. Então não era um roubo, porque era uma ordem de Deus. Porque o que Deus está mandando falar para você através dessa palavra? Vou deixar bem claro para depois não ter um monte de crítica aqui embaixo, que tem hora que eu atropelo nas palavras, as pessoas interpretam o que querem, não buscam a interpretação de Deus, depois ficam me acusando aqui de um monte de coisa. Por que Deus está mandando falar e especificar do corvo ir num determinado lugar e tirar? Porque tem hora, irmãos, que tem gente que tem muito. E quando tem muito, não dá valor ao que tem. E muitas vezes desperdiça aquilo que é dado, aquilo que é recebido. Então tem pessoas que não valorizam aquilo que tem nas mãos. Tem pessoas que não dão valor àquilo que recebeu. Desperdiça e não tem capacidade de ajudar ninguém. Às vezes consegue as coisas de uma forma não muito honesta. Às vezes conquistam coisas com a dor do outro. E o nosso Deus, ele é justo. Se nós não vivêssemos num mundo que fosse
coordenado por Deus, dentro da justiça do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Eu acredito até que a nossa geração nem existisse. Porque nas gerações passadas, vamos pegar a Bíblia mesmo, que é bem antiga, nas gerações bem passadas lá atrás, já existiam tanta indiferença, já existiam tantas perseguições, tantas confusões, que lá mesmo já teria um matado o outro, a raça humana não existiria mais. Então a justiça de Deus vem. A gente vê muita injustiça, a gente vê, tem coisas que acontecem que entre o livre-arbítrio humano, tem coisas que acontecem com criança que a gente não entende, tem coisas que acontecem com pessoas que você vê que era inocente que a gente também não entende. Deus também não dá explicação de tudo que acontece, mas ele está no controle de tudo. Então ele manda a gente fazer o ID, ele manda a gente falar da palavra dele, falar do amor dele, que é para justamente parar com essas barbáries. Mas a tendência do mundo é o amor se esfriar e a situação complicar. Nós já estamos vivendo num mundo complicado, num mundo tenebroso, num mundo muito violento, porque nós já estamos no livro de Apocalipse. Então já são os finais. Podem demorar muito tempo, acredito que vai demorar muita coisa, tem muita coisa para se cumprir. Acredito que tem várias gerações ainda que vão vir, que vão passar por tribulações, por dificuldades. Mas a gente precisa confiar em Deus. Mas o nosso Deus é justo com aqueles que o buscam. Jesus, ele vem, ele socorre, ele não deixa a gente numa situação assim, sabe, vou deixar os meus filhos desamparados, agora eles que se virem. Não, Deus não é assim. Deus não deixa a gente em segundo plano. Tem casais muitas vezes que se separam e às vezes nessa separação, às vezes separação tolas, né? Que tem situações aí de casais que dentro da Bíblia mesmo explica que Deus não está nesse tipo de relacionamento. Relacionamento abusivo, que entra violência, ameaça de morte, essas coisas, Deus não está nisso. Então são casamentos que não compensa você ficar correndo o risco de tentar manter e esperar alguém se libertar, porque é muito complicado. A legião de demônios aí é violenta. Mas às vezes uma separação de um casal que do nada vai lá, se separa, não luta pelo relacionamento, confunde paixão com amor. Porque o amor ele é construído todos os dias, a paixão ela dura no máximo 1 ano, 2 anos. Que é aquela paixão louca que fica, aquele negócio que deixa a pessoa cega. E aí a pessoa faz loucuras por causa de paixão, ela perde a noção. E depois aquilo passa. O amor não, o amor é eterno, é construído todo santo dia. Se a pessoa hoje está bem fisicamente, você está com ela. Se a pessoa amanhã ela estiver acamada, você vai continuar junto com ela, porque você ama. É diferente. A paixão não, é aquela atração física, aquela loucura, às vezes uma carência que transfere para o outro. Aí daqui a pouco aquilo passa. Na hora que passa, vê que tudo que viveu não fazia o mínimo sentido. Não consegue nem olhar para a cara da outra pessoa. Começa a achar a outra pessoa horrorosa, não sabe como que ela se envolveu naquele relacionamento, onde que eu estava com a cabeça, e começa com aquelas lamúrias. Porque se deixou levar pela emoção e fez bobagem, fez besteira. Então o adolescente, dentro das suas disfunções hormonais, né, do excesso de hormônio, ele acaba muitas vezes se apaixonando inúmeras vezes. Então ele fica nessa coisa por causa do hormônio. Depois a paixão passa, ele não consegue nem olhar para a cara da pessoa. Tem nojo, tem ânsia de vômito. É uma coisa assim, sabe, surreal. Quando a gente amadurece e Deus vai dando toda uma sabedoria para a gente, nós precisamos entender que dentro da sabedoria, do ensinamento de Deus, ele está nos conduzindo para coisas mais concretas, sólidas, para uma vida mais em paz, não algo de euforia. Quando a gente pega a história de Salomão, por exemplo, alguns historiadores, né? Ele teve 1000 mulheres, alguns historiadores falam que foram 800 mulheres, outros falam que foram 900 mulheres, mas tem Bíblia que relata que foram 1000 mulheres que ele teve. Irmãos, dá para a gente imaginar que este homem amou essa quantidade de mulher? Ou era só fogo de palha? Era paixão. E outra, já é difícil você manter um relacionamento que Deus dá toda uma sabedoria pra gente.
toda uma sabedoria para a gente poder lidar com um relacionamento que é propósito de Deus na nossa história. Já é difícil você administrar um casamento, uma mulher, um homem na sua vida. Imagina você administrar essa quantidade de mulher na sua história. Para você ver o desespero que esse homem estava. A falta de Deus ali. Era a falta de orar mais, de buscar mais, para poder, sabe, ter equilíbrio na vida. Você quer crescer? Você quer evoluir? Você quer ter paz na sua história? Mas tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Jesus, ele passou a peregrinação dele. A gente não tem relatos, muitos relatos dele anterior à peregrinação, que começou com 30 anos, ele ficou 3 anos no ministério dele. Existe um relato na Bíblia que mostra ele aos 12 anos. Mas ninguém sabe no intervalo dessas datas, dessas idades, o que aconteceu com Jesus. Mas sabe-se que foi um homem que fez o ministério sozinho. Então, Jesus não tinha necessidade de, sabe, de juntar riqueza, ele não tinha necessidade de ter patrimônio, ele não sentia necessidade de guardar dinheiro pensando no futuro, porque ele não tinha compromisso conjugal com ninguém. Então, ele estava fazendo ali todo o ministério dele sozinho. Então, ele não tinha que preocupar com o futuro de filho, ele não tinha que se preocupar com a esposa, ele não tinha essa preocupação. Ele estava fazendo a peregrinação dele ali tranquilo, sozinho. Tanto que ele vai até o final do propósito, ele é crucificado, ele morre. Mas não é pelo fato dele ter feito uma peregrinação, que ele não casou, que ele não teve mulher, que ele não teve filho, por isso que ele não enriqueceu, porque o propósito dele não era esse. O propósito dele o que era? Era propagar a palavra de Deus e não acumular riqueza nessa terra, porque ele não tinha mulher para cuidar, ele não tinha filhos. Alguns apóstolos acompanhavam ele, a gente sabe, né? A sogra de Pedro, que Jesus foi lá e curou a sogra de Pedro. A gente percebe que alguns apóstolos ali tinham família. Mas eles continuaram caminhando com Jesus, aprendendo. Jesus não desamparou esses homens. Ele fez a multiplicação dos peixes. Creio eu que ele não desamparou de forma alguma os apóstolos, que ele tinha uma equipe de 12 apóstolos que andavam junto com ele. Mas ele tinha, dentro da sabedoria, e ele sendo Deus, porém encarnado nessa terra, ele tinha noção das coisas. Não é porque ele ressuscitou, que agora ele está em espírito, que ele vai perder a noção da necessidade que a gente tem. Então ele sabe que se você mora sozinho, você precisa comer. Ele sabe que se você mora sozinho, você precisa pagar suas contas. Como ele sabe também da necessidade de quem tem uma mulher, quem tem um marido, quem tem filhos em casa, que precisa manter a família. Ele sabe de tudo isso. Porque apesar de Maria ter concebido ele através do Espírito Santo, que era algo sobrenatural naquela época, tem alguns arqueólogos e teólogos que falam que Maria tinha, naquela época, uns 13, 14 anos, porque as mulheres casavam muito cedo naquela época. Ela se casou com José. E tiveram outros filhos, que na Bíblia também fala que Jesus tinha irmãos. Então, Jesus tinha noção de família. Jesus tinha noção de mesa cheia, reunida, tanto que ele fala muito sobre mesa. Que é onde vem a fraternidade, né? É importante você almoçar junto com a pessoa que você ama, é importante tudo na mesa. A mesa é um momento de confraternização, é um momento de união. É o momento em que a família está junto. E esse ato de você comer todos os dias, colocando a mesa e fazendo a sua família se reunir, não cada um num canto, um com um prato na mão no sofá, o outro sentado em outro lugar, isso traz união. Isso traz união. Traz uma confraternização. Então isso é extremamente importante. E Jesus deixa isso muito claro na Bíblia. Então ele vai sempre nos ensinando tudo. Como que nós devemos comportar, como que nós devemos fazer, o que é importante. Irmãos, minhas filhas eram pequenininhas quando eu tive a oportunidade de estar com elas até uma certa idade.
comíamos nós três na mesa todo santo dia. Era o café da manhã, o almoço, o café da tarde, o jantar. Elas eram pequenininhas, mas sabiam comer com talher direitinho, porque eu ensinei, super educadinhas. Então era um momento que a gente tinha ali, nós três, era aquele momento. Era sagrado para a gente aquilo ali. Então, a gente precisa sempre, sempre, sempre buscar na palavra de Deus a orientação, entender que Ele explica tudo, que Ele está no controle de tudo e que Ele é provedor na nossa história, Ele não deixa faltar nada para a gente. Então, Deus manda falar para você que Ele está chegando para visitar os teus celeiros, Ele vai trazer o corvo na sua porta para abastecer o que você necessita. Eu não sei como que vai chegar e o que o corvo vai trazer. Mas o corvo vai vir, vai trazer o que você necessita, vai suprir as suas necessidades, vai visitar os teus celeiros. Deus manda falar para você que a providência que está trazendo vai trazer união para a família. Aprenda você a ter esse momento familiar, preparar a mesa, não tenha preguiça. Prepare a mesa, coloque todo mundo para comer junto. É um momento que vai ter tempo para conversar. É um momento sagrado. Então tenha, sabe, sabedoria diante de todo o processo. E entenda que por mais que Jesus tenha passado todo o processo da ministração dele, que foram 3 anos, passou 33 anos aqui nessa terra, que ele morreu super novo, que ele não tinha família, mas ele tinha a família dele, pai, mãe, os irmãos. Ele não tinha esposa e filhos, mas ele tinha noção da composição familiar. Tanto que ele defende muito, ele fala muito sobre isso. Então você vai acalmar o seu coração, porque o corvo está chegando com aquilo que você necessita. E isso tudo que Deus está trazendo, que está fazendo, é para trazer união dentro do teu lar. Porque tem algumas situações aqui de alguns irmãos e algumas irmãs que está tendo um atrito muito grande. Não está tendo, sabe, um acordo. Pela falta do que você necessita, do que vocês necessitam dentro da casa, ao invés de se unirem no momento da dificuldade, o que Satanás está fazendo? Está cirandando para trazer discórdia. E diante daquilo que você necessita, ao invés de haver união, comprometimento um com o outro, de darem as mãos em confraternização, em gentileza, em companheirismo, o que está fazendo? Ele está destruindo, porque o demônio é terrível, está indo cada um para um lado, rivalidade, ofensas. E ao invés de Deus chegar com a providência, que ele fica esperando vocês se santificarem, ele fica esperando a bagunça parar, porque Jesus ele é 100% santo e a gente precisa ter respeito, a contenda está aumentando. Só que se ele não entrar agora também e trouxer a providência, a situação só vai piorar. Irmãos, não vale a pena a gente bater boca. Se vocês soubessem o valor que tem o silêncio, tem hora que é muito melhor você se calar diante de algumas situações, porque o nosso silêncio também é resposta, do que você ficar batendo boca com pessoas que não tem o porquê você bater boca. Se nós colocarmos, por exemplo, o corvo numa outra posição, porque Deus está falando que vai mandar o corvo te servir. Mesmo que ele não goste das coisas que ele vai levar para você, mesmo que ele não consuma, mesmo que ele não tenha, que não faz parte da cadeia alimentar, Deus vai mandar o corvo suprir as suas necessidades dentro daquilo que você necessita, dentro daquilo que você gosta. Então ele vai trazer aquilo que você precisa. Se nós colocarmos o corvo num outro âmbito, por exemplo, o único pássaro que enfrenta a águia são os corvos. Então eles ficam bicando ali a águia o tempo todo, incomodando. Bica o pescoço, bica a cabeça dela, incomoda. O que a águia faz? Ela poderia bater boca com o corvo? Poderia. Ela poderia se atracar com o corvo? Poderia. Só que ela não faz isso. Ela começa a subir e ela começa a elevar o voo. Quanto mais de altitude ela sobe, mais a dificuldade dos corvos respirarem. O pulmãozinho deles ficam
oprimidos, não têm espaço, não conseguem respirar, começa a faltar oxigênio. E aí eles começam a cair um por um lá de cima e morrem. Então, se nós somos águia aos olhos de Deus, e você está vivendo uma situação que tem alguns corvos picando o teu pescoço, picando a tua cabeça, te azucrinando, sabe? Ao invés de te ajudar, só te atrapalha, ou te deixar em paz. Porque se eu não posso edificar a vida de alguém, eu também não fico para atrapalhar, irmãos. Eu não fico, não quero carga nenhuma dessa nas minhas costas. Se eu não posso ser um ponto de bênção na vida de alguém, de edificar a vida do outro, para que eu vou atrapalhar a vida de alguém? Então eu não me manifesto nesse sentido. Mas no seu caso, no caso de alguns irmãos aqui, o que está acontecendo? Tem corvos que estão te azucrinando, não estão te deixando em paz. Nisso, estão fazendo para você perder o equilíbrio. E você está sem saber o que fazer. Só que Deus manda dizer para você, você é águia. Você vai elevar o seu voo. Você vai aumentar a sua altitude. E os corvos automaticamente vão cair. Não vão conseguir acompanhar a altitude que você vai subir. Não vai conseguir. Eles não vão conseguir respirar. Então vão cair todos mortos. Então você vai confiar no que Deus está te falando e você vai continuar subindo. O que é essa subida dela? É oração. Você é águia. Você tem a oração, que é a maior ferramenta que você tem nas mãos. Quanto mais você ora, mais você sobe de altitude. Mais você se eleva com Deus, mais você fala com o Senhor, mais a sua oração sobe, mais o plano espiritual trabalha a teu favor. É a oração. Então, quando você se prostra em oração, coloca o teu joelho no chão e vai orar, começa a se redimir diante de Deus, porque a gente pode orar em pé, a gente pode orar dentro do carro. Já falei para os irmãos, não fica restringindo as suas orações não, porque você pode orar no trânsito, dentro do ônibus, dentro do metrô, no meio da rua. Você pode estar orando. Tem hora que eu estou conversando, eu esqueço às vezes que eu estou na rua, em lugar público, e às vezes eu estou conversando com Deus, Deus me dando algumas revelações. Já teve gente que até se assustou comigo, achando que eu era doida, achando que eu tinha algum problema. Mas na verdade é porque é o costume. Ora constantemente, e às vezes você está em público, você esquece. Mas tem hora, irmãos, que nós precisamos também orar de joelho, no sentido de prostrarmos para Deus, mostrar para Ele que nós estamos totalmente rendidos aos pés dEle. Então, você tem que ficar em constante oração, orar, sabe, em pé. Daniel só orava em pé naquela época, os judeus só oravam em pé naquela época, ninguém se ajoelhava naquela época. E Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele reservava 3 horários no dia para orar o tempo todo, conversar com Deus, que a oração é uma conversa. O rezar são orações prontas, são orações decoradas. E, né, que tem a reza é uma, vamos supor que é uma oração, né? Que está ali escrita, que a pessoa decora e fica falando. A oração não é uma conversa, é um diálogo que você tem com Deus. Então, Daniel parava 3 vezes no dia para orar, conversar com Deus durante aquele período, aquelas horas, e orava naquela época em pé, não tinha o hábito de ajoelhar. Mas se você puder ajoelhar, se prostra, sabe, se prostra na presença de Deus. Ajoelha, vai lá orar, conversa com o Senhor, entrega as tuas dificuldades nas mãos de Deus. Que não tem problema nenhum nisso. Mas não limite a sua oração só no joelho. Porque vai ter momentos que você não vai conseguir ajoelhar para orar. E você precisa estar em constante oração. Orar em espírito é orar em pensamento. Você pode orar em pensamento quando você estiver num lugar que ninguém precisa ouvir o que você está conversando com Deus. Daí é um mistério entre você e o Senhor, ninguém tem que saber disso. Então você pode orar em espírito. E confiar em Deus, sabendo que Ele está escutando, porque Ele é o único que pode ouvir os seus pensamentos, ler os seus pensamentos. Os demônios não conseguem. E confiar que Deus está provendo o que Deus está fazendo. E não se desesperar. Então a oração, ela é fundamental, porque é ela que vai fazer você se elevar de nível, é ela que vai levar você para uma altitude muito maior, que os corvos não vão conseguir
sabe, te acompanhar, não vai conseguir te superar, não vai conseguir tirar você do foco. Então ele manda falar para você que ele sabe a quantidade de corvos que estão te atormentando, te azucrinando, tentando tirar você do propósito, não estão deixando você subir, mudar de fase. Não estão querendo que você mude de fase. Mas também não te ajudam em nada, só te complicam. Só que Deus manda falar para você: eu estou chegando para suprir tudo o que você necessita. E tem corvos aí que vão te servir. Pode ter uma cadeia alimentar diferente da sua, que você é águia, e quem está te azucrinando é corvo, só que Deus manda dizer para você: prepare o teu coração porque eu vou te surpreender, porque eu vou colocar esses corvos para te servir. E a bênção que Deus vai fazer colocar nas suas mãos é algo que vai te surpreender. Porque é muito fácil você azucrinar a vida do outro, você atrapalhar a subida do outro, a fase do outro, não respeitar, não querer que a pessoa suba de nível, né? Então você fica aqui só atormentando para a pessoa desistir, para a pessoa não conseguir, não conquistar, só que Deus vai fazer agora esses corvos servirem você. E você vai confiar naquilo que Deus está te entregando. Irmãos, quando Deus quer fazer, Ele faz, Ele usa seja quem for. Quantas vezes Deus usou adeptos de Satanás para me abençoar? Quantas vezes corvos que me azucrinavam para que eu não crescesse, para que eu não evoluísse, para que eu não conseguisse avançar, para que eu não recebesse o que era meu, atormentava, Deus ia lá e usava tudo isso ao meu favor. Inúmeras vezes Ele fez isso. Então, quando a gente deixa nas mãos de Deus, Deus sabe resolver, irmãos. Porque a tendência nossa, o que que é? Fugir do problema. A depressão, o que que é? É a fuga de problemas. Você quer fugir do teu passado, você quer fugir da situação que você está vivendo agora, você quer, sabe, você fica num desespero para se livrar daquilo. Existem 3 tipos de depressão que eu já expliquei para os irmãos. Uma é falta de hormônio, a outra às vezes é porque teve muitas perdas ao longo da vida, material, às vezes é perda de pessoas, não sabe lidar com a situação, começa a ficar depressivo. E existe aquela depressão que é espiritual que leva a pessoa ao suicídio. Então nós temos que entender que buscar na oração é a melhor coisa que a gente faz, porque dentro da oração a gente vai conseguir com Deus equilíbrio. Para você entender o que está ao seu redor, conseguir ouvir o que estão falando e que você não está conseguindo ouvir, porque nervoso, nervosa, você não ouve nada. Ter sabedoria para falar. Conseguir administrar a situação de um jeito que você venha ter vitória, que tem hora que a gente precisa ter jogo de cintura. Tem hora que você está sabe, numa situação complicada. E fazer o que a águia faz, porque você é águia aos olhos do Senhor. Não dá importância para as bicadas dos corvos. Ah, eles estão nas minhas costas me atormentando, estão cutucando a minha cabeça, ferindo o meu pescoço. Mas você tem que confiar em Deus, porque agora é hora de você subir. E nessa subida que Deus está trazendo para sua história, os corvos não terão pulmão para acompanhar a sua subida. Não vão conseguir respirar. E vão cair todos mortos. Então você tem que crer em Deus e confiar. Deus manda dizer para você, não importa o que você está necessitando. Você pode estar sozinho, estar dentro de uma caverna, você pode estar numa situação difícil, pode estar seca que for, dificuldade que for, o céu pode estar fechado, não tem chuva, só que Deus vai te suprir, mandando o corvo vir e alimentar você, te sustentar, trazer o que você precisa, o que você necessita. Para que você possa crescer, para que você possa resolver os seus problemas, para que você possa ter paz e tranquilidade para continuar caminhando com Deus. Quando nós descansamos em Deus, irmãos, não existe problema que não tenha solução. Quando nós estamos com Deus e descansamos nele, não tem nada nessa terra que venha impedir o nosso crescimento. E Deus manda falar para você, não vai ter nenhum corvo atrapalhando o seu desenvolvimento, o seu crescimento e querendo roubar aquilo que é seu, porque Deus não vai deixar. Deus vai mandar o corvo tirar de quem não está sabendo administrar, de quem está desperdiçando, de quem conseguiu as coisas de uma forma errada para vir te beneficiar. Então não importa a fonte. Você só vai tomar posse daquilo que Deus está te falando e aguardar a providência vir para suas mãos.
Porque o que está vindo é coisa grande. O que está vindo para você é algo que vai te surpreender. E você precisa crer no que Deus está fazendo na sua vida. Entender que Ele está trabalhando sim para te dar uma grande vitória. E confiar. Então não queira saber de onde vem, de quem que está vindo, como que Deus vai fazer, porque Deus vai tirar daqueles que se acham poderosos demais. Deus vai tirar daqueles que se acham superiores demais. Daqueles que não sabem nem com que gastar mais, só desperdiça. Só faz, sabe, como se diz assim, só utiliza de uma forma muito errada, de uma forma amaldiçoada aquilo que tem. E Deus agora vai pegar e vai mandar o corvo trazer, vai tirar da mesa, do banquete dessas pessoas e vai começar a colocar na sua mão aquilo que Ele quer te dar. Então não importa o meio, o lugar que está vindo. Porque Deus é que está mandando, o corvo vai obedecer e isso vai chegar nas suas mãos. Porque agora é hora de Deus beneficiar você. Na hora que acontecer, você vai entender o que Deus está te entregando nessa palavra. Você vai ter compreensão dela no profundo. E você vai aguardar e confiar em Deus. Está chegando uma grande providência de Deus, Deus vai mandar o corvo sustentar você. Ele vai te sustentar até o processo que você vai ter que sair daí. Você vai sair daí com suas mãos cheias, cheia de providência. Cheia, sabe, do socorro de Deus, porque Deus não vai te desamparar, Ele vai te ensinar, Ele vai te dar toda a coordenada, você vai entender o que você tem que fazer. E quando for o momento certo, Ele muda a sua situação de novo. Então não tem tempo quente com Deus, sabe? Não tem tempo difícil. Ai, agora não dá para sair, que agora a tempestade está muito grande, agora não vai vir socorro. A limitação é sempre do homem, nunca é de Deus. Então pode vir um vento que for, pode ser um furacão, pode ser um vulcão em erupção, sabe? Pode ser uma tempestade, pode ser o que for a situação que você esteja vivendo. Ele vai trazer o socorro, o corvo vai vir. Que aos olhos dos outros, mas o corvo não vai conseguir voar para trazer aquilo que eu preciso no meio de uma tempestade. Deus faz, capacita, Ele vem. Então não tenha medo de nada. Não limite o trabalhar de Deus. Não limite, deixa Ele fazer do jeito dele, que você vai longe com o Senhor. Quando a gente aprende a esperar no Senhor, a gente cresce, a gente evolui. Quando você fica batendo de frente, querendo ensinar a Deus a trabalhar, você só atrasa a sua história. Então não gasta sua energia com isso e deixa Deus agir, tá? O que está chegando para você agora é a sustentação, é o socorro, é o milagre de Deus. Está chegando corvo aí para alimentar você nesse processo, te sustentar, trazer o que você necessita. E eles vão buscar em grandes banquetes para colocar na sua mão aquilo que Deus resolveu te dar. E quando Deus quer tirar de alguém, irmãos, Ele tira e tira mesmo. Quando Ele quis abençoar a vida de Davi e colocar Davi naquele trono e entregar todo aquele reinado nas mãos de Davi, ouro, tudo, Deus capacitou. E Deus tirou Saul porque o trono era de Davi e ninguém ia sentar naquele trono. Quando Deus quis dar o trono para Esther, a Vasti ou Vasti, não sei como você fala, teve que sair daquele trono. Deus deu um jeito ali de tirar aquela mulher daquele lugar, porque o trono era de Esther. Então, quando a cadeira é nossa, quando o trono é nosso, quando aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida em termos de honra já está determinado por Ele, decretado por Ele para ser nosso, não tem ninguém que tome. A pessoa pode até ocupar o seu espaço por um período, mas Ele vai lá e desocupa para que você venha a ser honrado. Então não existe limite para Deus em sentido nenhum da nossa história. Nenhum. Elias foi perseguido, mas Deus não deixou, sabe, ele ficou amedrontado, ficou com medo, correu, se afastou, se desesperou, mas Deus não deixou tocar. Então, quando Deus quer fazer, Ele faz. Quando Deus quer abençoar o povo dele, Ele abençoa. Quando Vasti sai daquele trono ali, era um trono para ser rainha, irmãos. Todo o ouro que aquela mulher tinha, sabe, tudo que poderia ser dela, passou a ser de Esther. Então, toda a riqueza que o rei ia depositar na vida dessa mulher, ela não ia receber mais nada, ela foi destronada. Então, aquilo ali ia passar para a mão de quem?
para a mão de Ester. Por quê? Porque ela era uma irresponsável. Era uma mulher que não era digna de estar ali sentada como uma rainha. Não sabia reinar, não sabia ser rainha. Desperdiçou o processo de fartura, desperdiçou o título que tinha, desperdiçou tudo aquilo que Deus tinha dado, que proporcionado, porque querendo ou não, tudo é dele, né? Até quem não serve a Deus, que está no mundo aí adormecido, esquecido, morto, que os demônios dominam, foi Deus que criou. Os demônios não criam nada, eles só usam aquilo que Deus fez. Então, todos os seres humanos foram criados por Deus. Todos. Alguns vão se voltar para o Criador e muitos não vão. Porque é assim que acontece, infelizmente. Então, ele já cria já sabendo disso. Muitos vão se voltar para mim. A criação é minha. Mas muitos não vão. Então, ele conhece a criação dele. Então, a mulher estava lá, reinando, sabe, com toda aquela fartura, com todo aquele cuidado, né? Porque as rainhas eram muito bem cuidadas naquela época, com roupas magníficas, muita joia, todo aquele glamour, mas ela não dava valor, usava de qualquer jeito, não respeitava o próprio marido, que era o rei, confrontou ele em público, então fez barbaridades. Aí eu falo para os irmãos, aonde que Deus não tira para abençoar o teu povo? Ele falou, tudo bem, essa mulher não está querendo fazer o papel dela, então eu vou colocar uma serva minha aí dentro, porque eu tenho propósito com a vida da Ester. Esther já perdeu pai e mãe, está sendo criada pelo primo, vou colocar ela lá dentro, lá ela vai ter uma esperança de vida, vai ter um homem que vai amá-la, que vai respeitá-la, e ela foi, concorreu com 127 províncias, 127 mulheres, e ela foi a ganhadora. Ele só amou essa mulher. E ele era rei, ele poderia ter quantidade de mulher que ele quisesse, as concubinas, né? As damas de companhia, ele poderia criar ali qualquer situação, mas ele não, ele ficou só com ela. Então, quando a pessoa desperdiça algo, não dá valor ao que tem, não importa o patamar que ela está, irmãos, Deus tira. Deus tira e favorece o teu povo. Por isso que o povo de Deus muitas vezes perece por falta de conhecimento, porque Deus lança a promessa, Deus fala que vai fazer, a pessoa não aceita, não acredita. Satanás pega e traz uma outra pessoa para usufruir daquilo que ia ser dela. Depois ela reclama. O senhor falou que aquilo iria ser meu, mas não quis. Desprezou. Sabe? Deixou para lá. Fez pouco caso. O demônio vem e rouba. Ele pega e passa para o povo dele, para os adeptos dele. E tem hora que Deus também faz a mesma coisa. Ele vai lá, você não quer? Tudo bem, você não quer, eu vou passar para outro filho. Ele não perde tempo, ele passa para outro filho. Porque quando a gente analisa a história, irmãos, quando a gente lê a Bíblia, não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre seu filho, sobre seu marido, seu irmão, mãe, tio, não é. Não é sobre a humanidade, é sobre Deus. Tudo é para Ele, tudo é dele, tudo é para a glória dele, então é sobre Ele. Então, se eu casasse amanhã ou depois, é sobre Deus. Se você casar, é sobre Deus. Se você tiver um filho, é sobre Deus. Se você tiver uma casa própria que ele vai te dar, uma casa de alto padrão, um carro zero, é sobre ele. Se você vai abençoar alguém, não é sobre você, é sobre Deus. É Deus que está te dando recurso para você abençoar alguém. Você tem dons, lindos seus dons, mas não é sobre você, é sobre ele. Então, quando a gente tem noção da grandeza e da nobreza do Deus que nós servimos, nós caminhamos para Ele, porque tudo é dele. A glória é dele e Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, quando nós estamos caminhando, sabendo da nossa pequenez e que tudo que se manifesta na nossa vida é para a glorificação do nome dele, quanto mais você doa, quanto mais você faz no nome dele, quanto mais você é gentil, quanto mais você abençoa, quanto mais você faz pelo outro, mais ele vai acrescentar na sua história, mais ele vai te dar. Porque ele quer que você continue fazendo por ele, porque é para ele, é sobre ele, para outras pessoas que também que necessitam. Lembra que eu falei para os irmãos lá sobre a gratidão? Quem mais tem gratidão, mais é lhe dado. Quem menos gratidão tem, mais é lhe tirado. Então, tem que ser grato e entender que tudo é sobre ele e não sobre nós.
Então, tudo que ele faz na sua vida, tudo que ele te dá, tudo que ele está fazendo você crescer, expandir, a mulher que ele está preparando para você, o homem que ele prepara para você, o filho que ele está preparando para você, tudo que ele está fazendo, a família que ele vai te dar, a estrutura familiar, quando houver essa união, tudo que Deus está restaurando na sua história, tudo que Deus vai fazer, a empresa que ele vai te dar, o progresso, é tudo sobre ele. Seu progresso financeiro, o dinheiro que ele vai colocar na sua conta, o que ele está trazendo, é sobre ele. Nunca é sobre nós. Quando a gente tem essa humildade, essa consciência, a vida com Deus se torna muito, sabe, próspera. E não tem como dar erro. Porque você nunca vai querer ser Deus. Você vai saber sempre que tudo é para a glória dele. Então, quando eu tive todos esses problemas de saúde, essas dificuldades que eu ainda enfrento, irmãos, eu sei que não é nada para mim. Mas tudo que ele faz, ou que ele permite que seja arrancado de mim para depois ele trazer a restituição, é sobre ele. Então, uma pessoa que chega para mim e fala assim, nossa, Dela, você teve alopecia, mas seu cabelo está voltando. Porque tem mulheres que passam por esse tipo de dificuldade, o cabelo não volta, irmãos. É muito triste. Mas quando vê que Deus está fazendo na minha história, que meu cabelo está voltando, que Deus está sustentando todas as dificuldades que eu tenho, que Deus está, sabe, suprindo dentro da minha saúde aquilo que eu necessito, as pessoas sentem força e sentem vontade de servir um Deus tão grande, porque não é sobre mim, não é sobre a Dela Segal, é sobre Deus. É o poder que Ele tem, é o que Ele pode fazer em mim. Então Ele tem como regenerar o meu cabelo de volta. Ele tem como sustentar o meu ombro, como ele tem sustentado, apesar dele estar com hemorragia. Eu levo, supostamente, né, entre aspas, uma vida normal, mas sustentado por ele. Não operei ainda, por quê? Porque não é sobre mim, é sobre ele. É para a glória dele. Quando for o momento, eu vou fazer a cirurgia. Vai ser outra glória dele, que é ele que vai preparar. Então, eu estou tomando insulina, estou pré-diabética, estou aqui com os meus problemas, falta de vitamina D, tô tendo que cuidar da saúde, o rim estava por um triz. Não é sobre mim. Ele poderia ter permitido eu ter morrido. Mas é sobre ele. Quantas vezes na minha caminhada eu falei, Senhor, me recolhe, tô cansada, não quero mais. Já sofri demais, já passei por tanta coisa. Não tem como se eu fazer que o meu sono seja eterno. Eu vou dormir, o Senhor me mata ali mesmo, acabou, não tem que pagar conta, não tem que, sabe, ouvir azucrinação de ninguém. Porque tem hora que a gente sente vontade mesmo de ir embora. A gente já não se sente nesse lugar aqui. A gente tá aqui de passagem. Eu ando contra o fluxo do mundo. Então tem hora que eu não me encaixo muito bem em algumas coisas. E eu falei assim, me leva embora. Põe outra pessoa no meu lugar para fazer o que eu faço melhor do que eu. Tô tão cansada. Já sofri demais, já vivi filme, sabe, de 007 aqui nessa terra, não quero mais. Mas não é sobre mim. Não é a Dela Segal em si, entendeu? É sobre ele. Então eu tenho que ficar. Até ele falar, não, agora eu vou te recolher, agora eu quero você comigo. Então eu tenho que ficar aqui. Então quando a gente entende que não é sobre nós, por mais que estejamos cansados, por mais dificuldade que venha, mas que é sobre ele, é o que ele é em você, o que ele vai fazer na sua vida para a glória dele, para o nome dele ser glorificado, porque o poder está nele, irmãos. A gente fica 3 dias sem tomar banho e depois se me conta. Fica 3 dias sem fazer a sua higiene pessoal e depois a gente conversa. Para ver o que você vai se tornar em 3 dias. Então, assim, você vê que se a gente não cuidar, se a gente não tiver uma higiene, o corpo da gente apodrece só de você tá vivo, mas apodrece só de você não tomar banho, ninguém aguenta ficar perto. Você só vai ter aí um monte de urubu em cima da sua cabeça. Então, quando a gente tem esse entendimento de que nós somos perecíveis, que o corpo que a gente tá, a qualquer momento, pode não funcionar mais, pode acabar, deteriorar, você entende a potência que Deus é na sua história. Que nós somos pó, um grão de areia. Mas Ele é tudo. Ele é tudo o que você precisa. E é tudo sobre Ele. Que nós não conseguimos nem, sabe? Porque eu tenho muita experiência com Deus, irmãos. Eu falo muito do meu testemunho, porque a minha filha caçula, eu converso muito com ela.
sobre Deus, ela tá naquela curiosidade, tá buscando, agora ela tá querendo, sabe, se batizar, ela já aceitou Jesus como único salvador, ela tá, sabe, você vê como é que Deus trabalha a casa da gente. Lembra da historinha de Josué? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Foi a decisão que eu tomei. Foi a decisão que eu tomei com Deus, porque não é para mim, é a glória dele. Então tudo que está acontecendo é para a glória do Senhor. E aí a gente começa a conversar muito, eu tenho muita experiência com Deus, e ela está muito perto de mim, ela vê o que Deus tem feito, o que Deus faz. Como que Deus sustenta, como que Deus ampara, porque tudo é para a glória dele. E ele é maravilhoso. Então não tem o porquê você se revoltar, não tem o porquê você se desesperar, porque aquilo que você está determinado a viver nessa terra, você vai viver. Não é por você, não é para o seu nome ser propagado, para você virar um mártir nessa terra. Você vai virar Deus aqui? Que nem muito artista morre, vira Deus do rock, Deus do funk, Deus do forró, Deus não sei do que lá. Não, é para a glória do Deus Supremo que criou tudo isso daqui. É para a glória dele. Então você vai permanecer aqui na terra, você vai comer do melhor dessa terra, Deus vai fazer você superar todos os obstáculos, ele vai mostrar o tempo todo que ele é contigo, porque é para ele. E tem algumas pessoas, alguns cristãos, que se perdem no meio do caminho, por quê? Porque acham que a glória é para ele próprio. Aí entra uma vaidade, entra, sabe, começa a vir um orgulho, que daqui a pouco vem uma queda aí logo em seguida. E nós não podemos agir desse jeito, porque não é para nós, é para a glória dele, é a respeito dele. Você pode observar a passagem de Jesus Cristo. Jesus, ele estava em forma humana, ele não se colocou em momento algum, ele era Deus. Mas ele estava numa forma humana, ele estava preso no corpo que a gente está agora. Mas em momento algum ele se colocou no lugar de Deus. Mas ele passou toda a peregrinação dele, os 3 anos da vida dele, fazendo tudo o que ele tinha que fazer, porque a glória era para Deus. Era sobre ele. E Jesus fez isso com maestria. E Jesus ensina isso para a gente na palavra. Então caminhe sabendo que tudo que está acontecendo na sua vida é para a glória dele. Quando a gente tem essa noção, ele vai fazer. Porque é para ele, por ele. Tudo é dele. E se ele não quiser fazer, ele também não vai fazer. Mas se ele quiser fazer, ele vai fazer. Se ele te prometeu, ele vai fazer. Então tem coisas que a gente às vezes quer que ele não vai fazer nunca. Porque não é para a glória dele, não é por ele, não é o caminho que ele quer seguir. Então você vai orar, 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 orar e pedir um monte. Passar anos da sua vida pedindo algo que não está em concordância com ele. Quando você concorda em viver aquilo que é dele, para ele, por ele, o que ele vai fazer? Ele vai realizar. Você está em concordância com ele, o negócio é dele. É para ele ser manifestado aqui nessa terra, não é para ficar colocando você em ascensão. Não é para, sabe, deixar você famosinha, famosinha. Não tem nada disso. Então, quando a gente tem essa dimensão, irmãos, eu não sei se eu estou sendo claro o suficiente dentro da palavra que Deus está pedindo para ministrar para você, você descansa. Porque a promessa que ele fez não é para você, porque você é fraco. A gente peca. É para ele, para a glória dele. Então não tem como não realizar. Ele vai fazer. Porque ele já falou que vai se manifestar na sua vida. E ele vai se manifestar como? Cuidando de você, te entregando aquilo que ele te prometeu. Sabe? Suprindo as tuas necessidades. Ele não fala na palavra, não se preocupe com o dia de amanhã, porque eu já estou cuidando do seu futuro. Você quer coisa melhor do que isso, irmão? Você não se preocupar com o dia de amanhã, porque ele já está trazendo a providência? Ele sabe as contas que estão por vir, ele sabe o que você vai ter que pagar, ele sabe o que ele vai te dar, ele sabe as providências que ele tem que colocar na sua mão, e você preocupado com o futuro. Ele sabe como que vai te curar. Tem hora que ele faz a gente esperar um tratamento médico, não é porque ele não quer te curar, ou porque muitas vezes ele te abandonou no processo. É porque ele está preparando algo lá na frente que vai trazer uma cura definitiva para você, ou que vai te dar uma qualidade de vida, que foi o que ele fez com a minha filha. Foram 10 anos de tratamento. Não existia solução a não ser cirúrgica para a vidinha dela.
E eu não queria passar ela em processo cirúrgico, porque tinha criança que operava 5, 6 vezes e não resolvia o problema. E tinham crianças que não saíam da mesa de cirurgia. Eu fui aguentando com ela, eu não tinha Deus na minha vida, irmãos. Eu orava, sabe, até para a lua eu pedia, diante do socorro que eu precisava naquele momento. Mas Deus achava brecha na minha vida naquela época e ele trouxe o socorro. Passaram-se 10 anos para que fosse desenvolvido uma prótese de silicone nos Estados Unidos, para que Deus fizesse com que nós tivéssemos acesso àquilo. Ela não foi operada, curada do canal, mas foi colocado uma prótese no canal urinário dela que deu uma qualidade de vida para ela. E ela vive até hoje com essas próteses e nunca mais teve problema. Eu fiquei 10 anos nessa luta, irmãos. Era 18 horas no pronto-socorro, sem comer, que eu não podia deixar minha filha lá. Toda hora eu tinha que levar ela no pronto-socorro. Isso acontecia, às vezes, 5 dias da semana. Eu entrava de manhã, saía de tarde, no dia seguinte voltava para o pronto-socorro de novo, uma batelada de exame. Criança para fazer exame é difícil. Foi um sofrimento que só eu sei o que eu passei e ela sabe. Ela não podia ver ninguém de branco na frente dela, que ela tinha trauma. Porque ela via muito médico, muita enfermeira, tinha enfermeira que não era muito gentil. Ela era criança, então ela ficava, sabe, em alerta. Ela não podia ver ninguém de branco na frente dela. Então, tudo isso era para quê? Para a glória dele. É por ele. Hoje eu estou aqui dando esse testemunho, não é para enaltecer a minha filha e nem a mim, mas para mostrar para os irmãos que existe um Deus socorrista, um Deus que faz, um Deus que provê tudo que a gente precisa e que dentro do tempo dele, quando a gente respeita o tempo dele, nós temos vitória no final. No final, a providência vem, aquilo acontece. Tive que aguardar 10 anos, mas valeu a pena, irmãos. Porque se ela tivesse se submetido à cirurgia, iam ser várias cirurgias, que talvez não resolvesse o caso dela. Que o caso dela era grave, mas ela sobreviveu. Deus trouxe a solução. Então tem hora que a gente espera mesmo, mas a solução vem. Creia nessa palavra, entenda que o corvo está vindo. Deus vai colocar os corvos que estão aí te atormentando para servir você. Aquilo que você necessita, Deus está colocando nas suas mãos. Deus vai tirar de pessoas que não sabem administrar, que não estão cuidando daquilo que têm, que vivem com desdém, que desperdiçam o que têm para abençoar o povo dele. E não discuta. Quando aquele povo saiu do Egito, o que Deus fez? Falou, não, agora vai pegar todos, ouro, a prata, as pedras preciosas, tudo que tiver aqui de valor, o meu povo vai levar. E Deus colocou na mão do povo, e quem disse que foi o contrário? Os egípcios conseguiram deter o povo de Deus? Deus abriu o mar, Faraó veio furioso com seus carros e cavaleiros e os seus cavalos para vir atrás do povo de Deus, porque ele estava com raiva, porque estava indo a riqueza inteira embora daquele lugar. A mão de obra estava indo embora, que era o povo de Deus, e todo o ouro e a prata que aquele país tinha, o povo estava carregando. Faliu o lugar. E Deus abriu o mar para aquele povo passar. Passaram de pés enxutos aquele lugar. O chão era seco. Não pisaram em água. Estava tudo sequinho para passar, para não atolar, não ter problema. Passaram de pés enxutos ali. E foram para o outro lado. Quando o Faraó veio, o que Deus fez? Fechou o mar e engoliu todo mundo. Matou todo mundo para que não houvesse perseguição mais. Poderia inventar de fazer uma ponte, atravessar para o outro lado e ainda perseguir o povo de Deus. E Deus não tinha aquilo para o povo dele. O povo dele caminhou naquele deserto lá em paz. Deram voltas porque lamuriaram. Mas Deus fez, porque era para a glória dele. Não era sobre o povo, era sobre ele. Então o manifestar de Deus ali, no meio do resgate daquele povo no Egito, foi algo sobrenatural, porque era sobre Deus. Os feitos que Deus, dentro do dom que Deus deu para Moisés ali, foi fantástico. Veio as 10 pragas, veio tudo. Ele foi dando sinais, ele foi se manifestando. Por quê? Porque a glória era dele, era sobre ele. Então, quando a gente tem essa consciência, irmãos, não tem como a gente não vencer com o Senhor. Quando você fica muito no individualismo, achando que tudo é para você, sobre a sua família, aí complica o negócio.
Porque o negócio é sobre Deus. Você está confundindo os papéis. E deixar Deus conduzir a sua vida. Tá? Então confia no que Deus está te entregando, porque a sua necessidade será suprida. O corvo já está vindo. Vai trazer na sua porta aquilo que você necessita. Eu vou orar para você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos, Pai, pela providência que o Senhor está trazendo. Que o Senhor traga o corvo, Pai, para sustentar o teu povo. Que o Senhor dê sabedoria para o teu povo. Que o teu povo venha entender, Pai, que é tudo para a sua glória. Que é tudo sobre o Senhor. Jamais sobre nós. Somos grãos de areia. Temos uma passagem tão limitada nesse plano aqui, Pai. E o Senhor está aqui desde a existência desse mundo. Quantas gerações já não passaram e já foram recolhidas? Pessoas que nós não lembramos, não convivemos, não vimos. Mas o Senhor permanece firme cuidando de cada fase, de cada centenário dessa terra, de cada geração que chega. O Senhor está presente, resgatando vidas, mostrando o caminho da salvação. E nós agradecemos por isso, porque tudo é sobre o Senhor. E nós agradecemos, dentro da sua misericórdia, todas as providências e tudo que o Senhor faz na nossa vida, porque é para a glorificação do teu nome. Que o Senhor venha, Pai, ser glorificado mais uma vez na história do teu povo. Que nós possamos ter testemunhos para contar. E nós agradecemos por tudo isso no nome de Jesus. Toma posse aí da sua vitória. Você entendeu agora qual que é a situação para que você não venha se perder mais na sua vida com Deus? Não é sobre a sua casa, não é sobre o seu sobrenome, não é sobre a sua empresa, sobre a sua vida, não é sobre a sua família, seus filhos, não é sobre o que você tem, mas é sobre Ele. Quando nós temos essa consciência, irmãos, nós prosperamos nessa terra porque Deus nos dá, porque Ele sabe que nós somos humildes, e Ele vem e nos prospera porque Ele sabe que nós vamos ser canal de bênção na vida de outras pessoas, ao qual Ele será glorificado também, porque é sobre Ele e não sobre nós. Mas aguarda a providência dEle, porque Ele manda dizer para você, vou me manifestar mais uma vez na sua vida. Eu vou mandar o corvo sustentar você. Não haverá vergonha, essa dificuldade vai passar, Deus vai trazer honra, porque é sobre Ele. Tudo é sobre Ele. E você precisa crer e confiar. Deus é poderoso. Deus, Ele é Pai. Além dele ser Pai, Ele é provedor. Ele te ama demais. E Ele manda dizer para você, vou me manifestar na sua vida mais uma vez, porque é sobre mim. Mas vão ver a minha presença, o meu poder sobre a sua história. Que você é a criação dEle. Você é a semelhança do Senhor. Então toma posse dessa palavra e aguarda a providência de Deus, porque o corvo já está vindo te sustentar, trazer aquilo que você necessita. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.